Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estudar os índices setoriais brasileiros usando análise técnica e o objetivo desse vídeo é tentar encontrar quais setores vão gerar as melhores oportunidades em swing trade em ações. Vamos lá? Cola aí! Bom, vamos lá para mais um vídeo estudando os índices da nossa bolsa, né, e as principais ações. A gente sempre começa pelo Ibov, gráfico semanal, e semana passada, quando a gente estudou, eu cheguei a falar desse ponto de retorno aqui, né, desse candle que ficou aqui, fez uma máxima e mínima maior que máxima e mínima da semana anterior, mas eu falei que nessa região aqui estava aparecendo muito vendedor, né, o pavio para cima era um sinal de que o vendedor estava ativo e que ele não estava querendo deixar passar ali dos 110 mil, né, essa região de 104. Essa região de 106 a 110 mil era uma região ali onde o vendedor estava defendendo. E essa semana foi bem negativa, né? Levando o preço de novo lá para o fundo da consolidação. Chegou a romper, né, a mínima dessa consolidação de 3 semanas aqui. Ele chegou a romper, mas também deixou pavio. Ou seja, para mim, o semanal indica uma consolidação. Flávio, mas esse candle preto não é um ponto de retorno, né? Não é? É um ponto de retorno. Se você olhar, você vai perceber que ele está deixando uma mínima menor que a mínima da semana anterior e uma máxima menor do que a máxima da semana anterior, tá? Porém, eu entendo o semanal ainda muito esticado para baixo, né? Então esse ponto de retorno ele é relativamente fraco, porque a correção não foi uma correção forte, pelo contrário, né? Foi uma correção bem fraquinha, então tem até poucos candles para a gente considerar isso aqui topo ou fundo. Então eu acredito muito mais na continuação da tendência de baixa, né? Não, independente de ter sido um ponto de retorno ou não, se fosse o caso. Mas aqui o problema é que eu entendo ele consolidado. Eu vejo que ele está aqui num range bem definido, né? Essa região aqui de 102.400 até essa região aqui de 108.600, 109.400 é um range onde o preço está trabalhando, né? E não está conseguindo ir para lado nenhum, tá? Então o semanal para mim está mostrando uma consolidação. Quando a gente vem para o gráfico diário limpo, você vê que o mercado óbvio está em tendência de baixa e aqui o diário essa semana foi bem negativa, né? Mas chegou lá na região que a gente já estudou aqui, né? Tem o fundo da consolidação e a gente achou um suporte aqui em 101.960, né? Que foi topo aqui, foi fundo aqui, aqui foi topo de novo, né? Então foi uma região intermediária que a gente estudou e vimos que esse ponto aqui tinha alguma memória de preço, né? Era um número de força. E olhando as médias, você entende que o preço está longe da média. Se ele está longe da média, ele tende a voltar na média. Então, para o Ibov essa semana, eu não apostaria em mais quedas. Eu apostaria talvez na consolidação, né, que ele está fazendo aqui. E pode ser que agora, como ele testou o topo aqui, testou o fundo aqui, ele possa subir para vir testar o topo aqui em cima, onde tem linha de tendência, região de média. Então eu fico de fora por enquanto, tá? Se eu fosse fazer alguma coisa, eu talvez procuraria por compra, acreditando nesse repique aqui da consolidação, ou pelo menos até as médias, né? Voltar aqui até a região de média para depois fazer um pivô de baixa, talvez nos 60 minutos e cair. O Icon semana passada, quando a gente estudou, eu tinha falado que ela tinha uma cara mais de venda do que de compra, né? Isso aqui foi a sexta-feira, isso aqui foi a terça-feira, porque segunda-feira foi feriado. Teve uma terça e uma quarta-feira bem negativa, uma quinta e uma sexta ali de recuperação, mas daquele jeito, né? Pavio para cima, mostrando que o vendedor está ativo. Se você olhar o semanal, né, ele também mostra que teve aí uma semana negativa com pavio para baixo, ou seja, o comprador no final da semana empurrou o preço para cima. Então, para mim está, digamos assim, bem indeciso, né? E se você olhar aqui, ó, ele pode estar fazendo algo que ele não faz há muito tempo. Então, se você observar, qual é a movimentação? É essa aqui, ó. Aqui, ele pode estar deixando um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Se essa alta aqui se confirmar, para chegar ou nessa linha de tendência, ou nessa resistência, ou quem sabe até numa correção dessa perna de queda aqui. Então, no semanal a gente vê que tem comprador, no diário a gente vê que está consolidado, deixou um fundo mais alto,
Não quero comprar porque está perto de resistência, de linha de tendência e de média, não quero vender, então fico de fora. O IEX, o índice de energia elétrica. Semana passada a gente optou por ficar de fora, porque ele estava bem confuso, né? Lembrando que a semana teve 4 dias, a terça-feira foi bem negativa, a quarta também, a quinta e a sexta ele deu uma respirada. E assim como o setor do comércio, né, ele tem essa movimentação aqui, deixou um fundo, subiu e pode ter deixado um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Bem ou mal, ele fez um ponto de retorno aqui na sexta-feira, chegando numa região de resistência. Então, ele não tem a característica, nesse momento, de tendência de baixa, né? Porque ele pode estar marcando o fundo aqui, e também a compra é ruim, porque tem média móvel, resistência, outra média móvel, linha de tendência. Tá? Então aqui para mim, se eu tivesse que pensar alguma coisa, mercado perdendo força e de repente perdendo esse fundo aqui, pode ser uma possibilidade de venda, né? Que ele venha subir para vir buscar aqui o suporte em 71.570. Mas eu vou aguardar, tá? Como o Ibov está na parte de baixo de uma consolidação, é muito difícil você pensar em venda, né? Porque se o mercado realmente estiver consolidado e ele resolver subir, todos os setores vão acabar subindo juntos subindo junto para poder testar a parte de cima da consolidação, tá? Então também vou ficar de fora do IEX. O IFNC, o índice financeiro, né? Semana passada eu também optei por ficar de fora e teve uma semana bem negativa, né? Eu fiquei com receio de vender aqui por algum motivo, por estar consolidado, enfim. A venda deu muito certo para quem tentou vender, acabou dando muito certo. A gente marcou aqui alguns pontos, né? A gente marcou esse suporte aqui bem determinado, onde foi justamente onde ele chegou e sentiu, apareceu o pavio, né? Então ele teve 4 dias negativos, mas a quinta e a sexta aqui ele empatou nesse fundo, porque justamente é o ponto onde tem aparecido o comprador. Então eu entendo o IFNC também consolidado dentro desse range aqui. Para comprar tá ruim porque tem linha de tendência, média, resistência. Para vender também tá ruim porque está dando uma consolidação, melhor ficar de fora. O IMAT, semana passada eu falei que ele podia estar fazendo um teste de topo, né? E ele tinha deixado esse candle aqui nessa resistência, nessa estrela cadente. E eu falei em procurar por vendas até nesse setor. E ele realmente, né? Ele deu uma caída bacana aqui na terça, na quarta, na quinta. E na sexta ele deu uma respirada. E novamente a gente tem tudo muito parecido, né? Ele vem sempre fazendo uma movimentação de queda. E aqui ele pode estar marcando um fundo, né? Porque ele está deixando um ponto de retorno no gráfico diário. E se você olhar aqui no semanal, né, ele foi uma barra interna, né? Máxima e mínima, máxima menor que a mínima, máxima menor que a máxima da semana anterior, mínima maior que a mínima da semana anterior, ou seja, um sinal de consolidação que já se estende aqui por 3 semanas. Então eu vejo que pensar em comprar ou vender esse ativo que está consolidado, né, lá no gráfico semanal, no diário também tem muita confusão para subir e para cair ele tem um suporte bem definido aqui, vamos até traçar esse suporte. Eu entendo que o melhor é ficar de fora, tá? Ele pode estar marcando um fundo mais alto, enfim. Vamos aguardar, ver o que esse setor vai fazer nessa próxima semana. O IMOB, né? O IMOB, eu falei que ele estava fazendo um teste de topo, que ele poderia ter chegado no limite, porque ele estava numa região difícil, né? Linha de tendência, média, resistência, e ele marcou esse dia aqui na sexta-feira, terça, quarta e quinta ele deu uma corrigida, tá? Então, já que ele deu essa corrigida, ele pode ter testado fundo. É um ativo que está bastante amassado, né? Tem bastante campo para cima. E quem sabe até ele cria a possibilidade de fazer um ombro, cabeça a ombro aqui. Qual é o problema? Resistência, linha de tendência, média, né? Como é que eu vou pensar em comprar esse ativo, sabendo que aqui para cima o comprador vai ter que empurrar muito esse preço para cima. Então, não vejo como um ponto bacana para comprar. Para mim isso aqui é um ponto mais de venda, né? Se ele perder a mínima aqui, ele vai acabar lá nos 60 minutos fazendo um pivô de baixa. Mas com esse mercado consolidado, eu vou optar por ficar de fora também, tá? Mas esse aqui está com uma cara melhorzinha de venda se perder o fundo. O INDX, né? A gente trabalha no INDX, que é o índice do setor industrial com 2 consolidações, uma maior, né? Talvez do semanal,
e essa aqui do diário. Essa do semanal eu vou até deletar porque ela já perdeu um pouco de sentido, né? Nós temos aqui uma linha de tendência mais curta aqui também, ó, que a gente pode deixar traçado. Eu vou botar essa linha azul, por ser uma linha de tendência mais curta. E entendo ele consolidado aqui na região de baixo, né? Então, para ele cair logo abaixo aqui tem um suporte, né? Aqui pertinho, em cima, porra. Daqui para cá ó, tem 2% para baixo já tem um suporte, e para subir aqui também já tem uma linha de tendência, né? Aqui também já tem uma média, né? 1,5% para cima tem uma média, dentro de uma consolidação, enfim, fico de fora. O SMLL, o índice das small caps, né? Eu tenho vários pivôs traçados aqui para baixo, né? Com alvo, então eu vou acabar tirando alguns aqui, que está ficando muito confuso o nosso estudo, então tudo já atingiu o alvo de pivô, então eu vou apagar. E a gente traçou uma retração aqui, imaginando que isso aqui poderia ser um teste de topo, né? Então vou até apagar essa retração aqui também, que eu tracei semana passada. E foi o que ele fez, né? Ele fez uma perna de tendência, testou topo, pode estar lançando uma próxima perna de baixa. A gente falou de venda na semana passada, né? Então aqui foi o ponto bacana de vender, na terça-feira, né? Aqui na terça-feira, no começo do dia, tentar ver algum sinal gráfico que indicasse que isso poderia cair. Agora para mim já está no meio do caminho, né? Para baixo aqui já tem um suporte próximo, para cima já tem uma resistência. Ele pode estar marcando um fundo mais alto que o fundo anterior. Eu também vou aguardar o desenrolar dessa semana. O MLCX, que é o índice das empresas de maior capitalização. O SMLL é o de menor capitalização, né, que são as small caps. O MLCX é o de maior capitalização, como Vale, Tube, Petro, enfim. É um índice muito próximo do índice Ibovespa, né? Então, se você comparar os gráficos, você vai ver que é bem parecido. E vejo do mesmo jeito, né? Se você olhar o semanal, tá ali uma barra com VIX, uma barra bonita de venda e tudo mais, mas dentro de uma congestão consolidada aqui há 3 semanas, forçar a barra aqui até há 4 semanas consolidada. No diário também, né? Ele está aqui, testou o fundo aqui, rompeu, mas já voltou para dentro dessa região. Então, aguardar para ver se ele realmente vai deixar algum sinal aqui, de repente ele deixar um topo duplo e aí sinalizar que vem cair mais, enfim. Aqui eu não compraria, porque tem resistência, suporte e linha de tendência, mas vender aqui também é ruim, né? Porque ele pode fazer uma pequena correção, se ele tiver consolidado, ele vai subir e testar o topo dessa consolidação. Então, ficar de fora também eu entendo como a melhor das oportunidades. BDRX, né, esse índice, semana passada eu tinha falado que ele já tinha feito o teste de fundo e que poderiam aparecer oportunidades de compra, né? Então, quando eu fiz lá a minha planilhazinha, eu mostrei que esse ativo aqui era ele podia gerar alguma oportunidade de compra, e gerou, né? Acabou que a semana aqui, ó, quarta, quinta e sexta foi a semana aqui, terça, quarta, quinta e sexta foi uma semana positiva, levou o preço para cima, está lá testando o topo histórico. Nesse momento também não vejo mais o que fazer. Quem conseguiu entrar em operação aqui, parabéns. Quem não entrou, aguardar aí ou ele consolidar no topo ou ele voltar na média, né? O problema é que se ele voltar na média agora, ele indica que pode fazer um pivô de baixo. Então, aguardar, ficar de fora. O DI, né? O DI F25, que é o único que eu olho, que é o mais líquido quando eu fiz a seleção dos DIs. Tenho que refazer esse estudo. Ele está consolidado, né? Então, eu só estou aumentando aqui a consolidação dele. Não vejo muito o que fazer. Ele também essa semana foi um pouco mais calmo, ele até chegou a subir um pouquinho, mas se você olhar o gráfico semanal, você vê que ele fez uma barra interna, né? Indicando que pode começar uma consolidação que já existe. Então, para mim ele continua consolidado, talvez vá lá testar o 12,8, depois volte aqui no 11,5, então deixa ele aí trabalhando dentro desse range. O dólar, né? O dólar foi interessante, que a gente mediu aqui essa correção, replicamos ela para cá, né, antes dela acontecer. Se eu não me engano, há 2 semanas que eu venho fazendo esse tipo de análise, né, que eu repliquei essa correção para cá, e ele bateu exatamente lá no fundo, que foi o 161 da retração dessa perna de baixa. Então já vou até tirar essa retração, porque já foi cumprido. Eu vou tirar esse pivô aqui também, porque ele já atingiu o alvo, né? E
ele fez exatamente isso. Ele veio aqui, marcou um fundo e reagiu, né? Mostrou força. Vamos ver se ele vai ganhar esse topo aqui, para dizer realmente que vai lá nos R$6, né? R$6,90, que se não me engano é 6.090, que é um dos alvos aí de algum pivô que a gente pegou em algum momento aqui, né? Deixa eu ver aqui. Esse pivô aqui, né? Olha lá, 6.090, entendendo isso aqui tudo como uma perna só de alta. Poderia ter uma outra leitura, né? Entendendo que o pivô na verdade é esse aqui, ó. E aí o alvo estaria aqui em 5.814, né? E o 200% lá no 6.000. Então vamos deixar os dois traçados aí. Eu tinha apagado, mas vou acabar deixando os dois para ver se o dólar realmente subir. Vamos ver se esses pontos vão funcionar como resistência. Suporte do dólar, só aqui o rompimento do fundo, né? Tem um fundo anterior bem marcado aqui com outros topinhos. Então esse ponto aqui, 5.391, é um ponto bem interessante, tá? Para o preço, se ele resolver corrigir, parar. E para cima tem o topo anterior aqui, né? Tanto o 5.733 quanto o 5.784 são pontos ali onde que o mercado mostrou que tem comprador. As ações, né? Petro. A Petro a gente estava na expectativa que ela deixasse um martelinho aqui nessa linha de tendência de alta, né? Para a gente pensar num contra-ataque. Ele até se aproximou, mas não chegou perto. Eu vou aguardar. Se talvez segunda-feira ele deixar aqui um martelinho, pode ser que eu possa pensar num contra-ataque, ou diretamente no papel, ou até operando por opções, tá? Então vamos observar o que o Petro vai fazer. Por enquanto não vejo nada, só aguardar. Ela acabou de testar fundo aqui, ó, tá lá, fez um fundo duplo, talvez, quem sabe, né? Tem um suporte aqui interessante, vamos ver como vai ser Petro amanhã. A Vale a gente tem uma operação. A Vale a gente viu uma operação aqui, né, em vender esse fundo com stop aqui em cima. Ela já deu parcial e continua andando em tendência de baixa, então está longe da média, não vejo o que fazer. Eu tinha falado que ela faltava um teste de topo para ela já fez esse teste de topo e está lançando uma nova perna de baixa. Vamos ver para onde que ela vai. O YouTube consolidado, né, testando aqui a região de baixa da consolidação. Rompeu a linha de tendência, mas a linha de tendência antiga, mas esse rompimento foi um rompimento ruim, porque rompendo por consolidação aí é uma forma ruim de romper, né? Ele tem que romper quando ele vem com convicção, né? Dá uma respirada para depois romper. Quando ele começa a andar de lado, é óbvio que ele vai romper a linha de tendência em algum momento, né? Então é um rompimento ruim. Então eu vou optar também por ficar de fora em YouTube, tá? BBDC, mesma coisa, consolidada ao extremo. Então tá ali, ela tinha uma linha de tendência aqui também que ela já rompeu, já apaguei, porque como rompe consolidado não tem sentido. A gente aguarda aí um movimento mais claro para ver o que o banco vai fazer essa semana. BBAS, né, a gente tinha falado que ela estava consolidada, que ela já tinha marcado um fundo aqui, subiu, marcou um topo, marcou um fundo, está aqui, marcou o topo que a gente estudou, né? Se você olhar o último vídeo lá, você vai ver que eu falei que aqui poderia estar marcando um topo e que ele poderia vir agora testar a parte de baixo da consolidação. 50% desse movimento já foi, tá? Então, Ambev, quando a gente começou a estudar os ativos, né, a gente traçou essa resistência aqui em cima. O ativo já tinha subido, já tinha batido aqui, né, já estava fácil de perceber, né, por causa do pavio, por causa do topo anterior, e ele está respeitando essa região, tá? Então, o rompimento desse ponto pode ser importante aqui, rompendo 18,14, um provável stop aqui em 17,27, tá? Não vejo o que fazer, né? Está de lado, a média está chegando próximo dele, é aguardar para ver se ele vem romper esse topo aqui de cima, tá? Não vejo venda nesse ativo por enquanto. A VEG, a gente viu uma consolidação, a gente viu um possível pivô de baixa, né? Onde que já cumpriu o alvo, e vimos também essa linha de tendência onde ele poderia dar a oportunidade de um contra-ataque. Ele já bateu nessa linha de tendência, deixou um sinal aqui até interessante, e para quem pensou no contra-ataque já entrou na operação, tá? Então é aguardar para ver se realmente vai reagir esse ativo e talvez testar a máxima dessa consolidação, ou pelo menos que ele faça um repique até a retração
de 61%, né, que seria aqui em 38 com 73, que já daria aí um resultado bacana se fosse lá, né, 7%. Não vejo o que fazer agora, aguardar para ver se ele vai chegar lá no, pelo menos na retração dessa perna de baixo. E Magalu, né, semana passada eu também falei que a Magalu ela estava fazendo um movimento bem característico, né, toda vez que ela caía ela voltava na média, e toda vez que ela voltava na média ela acabava caindo mais, né. E aí ela teve uma terça, uma quarta, uma quinta bem negativa e uma sexta feia, porque deixou pavio para baixo, deixou muito pavio para baixo. Está chegando num suporte aqui em 8,28, tá? Quem sabe aqui em 8,28, ela deixando um candle interessante, né? De preferência amanhã, longe da média, pode ser em pensar uma operação contra a tendência, pelo menos na correção, na volta até as médias. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, deixa seu comentário aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você. Bota alguma sugestão aí em relação ao que eu posso melhorar. E muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima semana. Valeu!